uma terra, uma espada, um rei. Great Pendragon Podcast, o seu canal de RPG arturiano e assuntos medievais. Saudações, damas e cavaleiros. Eu sou o Sr. Rafael de Silchester e me acompanhando nessa jornada está... Ser Eduardo de Saron. E para termos um bom podcast, acabei de voltar de Stonehenge, onde sacrifiquei uma bonita cabra para a deusa, Sr. Rafael. E hoje nós falaremos sobre as virtudes mágicas de Pendragon. Mas não falaremos de druidas atirando bolas de fogo do seu rabo. Estamos falando das virtudes religiosas dos cavaleiros e como elas são capazes de impulsionar nossos heróis a grande feito. Então quebre o seu ossinho da sorte, pegue o dedo do seu santo, levante o cruzeiro e carga! Livro 1, Capítulo 8. Das virtudes mágicas e do bônus de glória. Bom, como nós já mencionamos, hoje nós vamos falar sobre as virtudes mágicas de Pendragon. O que são essas virtudes mágicas? Basicamente assim, são os ideais religiosos que cada cavaleiro segue, né? Porque o idealismo e a fé podem ser umas ferramentas assim, muito poderosas na hora de motivar o herói. E é bom lembrar que por se tratar de uma época medieval, a religião sempre teve um papel muito forte na motivação assim, das pessoas, né? Talvez em Pendragon a gente seja um pouco mais leve com relação a isso, né? A gente tem muita questão da aventura, mas ainda assim existe esse papel de como trabalhar as diferenças das religiões, a diferença de personalidade de cada uma, as suas virtudes, seus vícios, de forma a tornar o jogo mais interessante, né? E mais heterogêneo. Sim, Sr. Rafael, e em termos de jogo, um personagem ganha certos benefícios, como um fator maior de cura, ou mesmo bônus em algumas rolagens se o personagem tiver um número determinado em algumas características pré-estabelecidas de cada crença que ele possuir. Como a gente já mencionou mais vezes, Pendragon é um sistema assim bem simples, né? É muito provável que os personagens venham a ter características bem semelhantes, né? Todos eles é esperado que sejam fortes, sejam relativamente altos, né? Tenham um atributo de size, sejam bons de espada, lança. Corajosos. Exatamente. Então, as religiões são mais uma forma de você diferenciar esses personagens. A religião, ela vai ser muito uma questão cultural, que o personagem ele vai herdar de acordo com a região que ele nasceu. Também a crença pessoal de cada personagem, né? Mas existem diversos pontos em que o personagem pode acabar se convertendo, geralmente, né, do paganismo para o cristianismo, em uma das suas vertentes. Mas o contrário que é bem mais difícil, né? Um cara que é cristão daqui a pouco começar a sair correndo no mato, acender uma fogueira, botar mingau aí pros espíritos. Fazer sacrifício, fazer despacho, né, no Stonehenge. Não que seja impossível, né? A gente vê muito assim casos, especialmente de religiosos, né? Que acabam cruzando com as artes negras, magia e se envolvendo com outras culturas, outras religiões. Mas assim, falando dos cavaleiros, é basicamente isso, né? O seu nascimento geralmente vai dar a sua cultura, a sua religião de origem. Mas no futuro isso pode até ser mudado. Mas isso não quer dizer que não vai ter um impacto no seu personagem. Claro, essa natureza religiosa ou mágica cabe ao jogador fazer com que influencie diretamente no jogo e as ações desses personagens que a possuem se reflitam, como você disse, dando uma personalidade maior, já que as fichas, se você for ver só em termos de números, se equilibram. Pois é. Vejamos o caso do Sir Edward.
ele é um bretão vindo de Sarum e ele ainda é um devoto da antiga fé, né? Chamada assim do paganismo pelos cristãos. Eu, por ser um romano, um nobre membro da grande cidade de Silchester, da cidade murada romana de Silchester, sou obviamente cristão romano, um bom católico que sou, afinal a maior das crenças. Você acredita no Deus pregado, Sr. Rafael? Exatamente, não apenas no Deus pregado, mas o Deus vivo. Que ele morreu por nós e vocês vão morrer se não concordarem. Estamos tremendo, estamos morrendo de medo. Não, as brincadeiras à parte. Isso mostra um pouco como o Pendragon na quinta edição foi organizado. Que na região de Logres ainda existe uma presença muito forte da antiga religião celta, né, do paganismo, e das vertentes cristãs, né, que nós temos o cristianismo romano, que foi disseminado através, né, da própria colonização romana nas ilhas, mas também temos uma outra vertente do cristianismo, que é o cristianismo bretão, que ela foi disseminada assim, por vários pregadores, né, missionários que vieram até as ilhas, principalmente assim Pelágio, mas também outras vertentes, como o cristianismo irlandês. E mesmo o cristianismo, que teoricamente deveria ser um pouco mais uniforme, ele tem várias vertentes de acordo com a religião e o pregador que passou para o povo da ilha. Sim, o cristianismo britânico, eu acho que é o que mais levanta dúvidas para quem começa a jogar Pendragon, né? Já que ele une ali alguns conhecimentos druídicos adaptados ao cristianismo, que seria novo na ilha, né? Até mesmo os monges, o corte de cabelo, lembram os cortes dos druidas. É uma coisa até que você vai pensar, faz sentido, porque é uma forma de transição mesmo, de você conseguir converter um povo e aos poucos. Se por um lado você tem assim, o cristianismo romano, principalmente pelos padres, né, e pela instituição da igreja, o mais comum entre os personagens acaba sendo o cristianismo britânico, né, que tem essa influência ainda da cultura antiga, né, dos antigos deuses e heróis britânicos. Mesmo porque o cristianismo romano chegou pelas mãos do invasor da época, que era Roma, né? Invasor da época, mas que assim, acaba sendo o difusor de cultura, né, e civilidade dentro da ilha, né, trazendo as grandes cidades, trazendo as cidades muradas, estradas, né? Então, assim, não tem como separar todos esses fatores dentro desse caldeirão cultural. Mas então, o que é importante a gente saber a respeito dessas virtudes mágicas dentro do jogo? É que, como nós comentamos, o que vai definir a sua religião é a região de onde você vem. Então, como eu sou um habitante de Silchester, culturalmente, você é criado como um cristão romano. Mas em Sarum, muitos bretões podem ser cristãos britânicos ou até mesmo pagãos, dependendo de onde vem, né? Principalmente nas primeiras eras do livro da campanha, onde o paganismo era um pouco mais difundido do que o cristianismo. E quanto mais ao norte, mais pagão se é, né? Sim, com certeza. Apesar de que ainda existe grandes bastiões, por exemplo, Eburacum, né, York, ainda é uma cidade romana. Mas enfim, de acordo com cada religião, os personagens vão ganhar um bônus em um conjunto de 6 traits. Nesses 6 traits que cada cultura define, você vai ganhar um bônus de mais 3 no seu traço. E esses traits, eles são conhecidos como as virtudes daquela religião, né? E, obviamente, os traços contrários seriam os vícios. Então, por exemplo, um cristão romano tem como seus principais valores a castidade, o perdão, a misericórdia, a modéstia e a temperança. Sim, já o britânico cristão, ele tem a castidade, mas aí difere. Ele tem o energético, a temperança, a modéstia e a generosidade. E por fim, o paganismo, que é a última das 3 religiões apresentadas na quinta edição, ele prega a generosidade, a energia, né, o vigor, a honestidade, a luxúria, talvez o vigor sexual, né, e o orgulho. Exatamente. E vale lembrar também que o paganismo não diz somente a respeito da religião druídica que dominava a Britânia, mas ele também diz respeito a outras religiões pagãs, como a religião romana antes do cristianismo, a religião dos Pictos
e até mesmo dos saxões. Apesar de que paganismo é uma forma geral de se chamar, né? Mas no Pendragon é chamado de paganismo essa cultura celta. Outros tipos de pagãos, né, ou seja, não cristãos, eles têm as suas próprias virtudes religiosas. Então tem o votanismo, que é a tradição dos saxões, né? Existe o animismo dos pictos, né, que é bem diferente da cultura dos celtas, realmente. Eles são uma coisa mais dos espíritos, dos animais. Mas enfim, o livro The Book of Knights and Ladies, ele traz diversas outras culturas e muitas delas trazem as suas próprias religiões. Então, se você quer buscar outras opções, cara, esse livro é fenomenal. Ele apresenta algumas opções que já tinham na 4ª edição de Pendragon, como esse animismo dos pictos ou o votanismo, né? Mas apresenta muitas outras, como o cristianismo ariano, que é dos provençais, né? Os occitanos, como o Lancelot e todo o clã de Gannis, né? Além do cristianismo ortodoxo, grego, enfim, vários outros. Então, se você tem curiosidade de ver essas opções, corre atrás desse livro, do Book of Knights and Ladies, que ele é bem completo e muito bom nesse sentido. Bom, então, como comentamos, esses traits de cada religião, eles têm um bônus inicial de +3. No futuro você pode até mudar de religião, mas você já vai ter sido influenciado por essa cultura, porque você cresceu, e que definiu seus traits iniciais, mas você pode acabar mudando de religião durante o jogo, mas isso não vai fazer que seus traits mudem. Eventualmente você pode acabar alterando de acordo com o seu comportamento. Mas uma coisa importante pra gente citar são os cavaleiros religiosos, né? Ou como eu costumo chamar na minha mesa, os paladinos das fés. Então, se um cavaleiro ele tem 16, ou seja, tem um valor famoso em todos os seus traits religiosos, né, nas suas virtudes religiosas, ele vai ganhar um bônus especial de acordo com a sua religião. Então, esses bônus são dados aos personagens que mantêm um valor mínimo de 16 em todas as características pertinentes à sua religião. Durante um ano inteiro. Exatamente. Esses cavaleiros, então, são tratados como personificações das virtudes de sua fé. Como, por exemplo, os cavaleiros cristãos devem ir à missa todos os dias, ter misericórdia dos inimigos, ajudar os pobres, né? Um exemplo desse tipo de personagem é o rei Alfredo das Crônicas Saxônicas de Cornwall, que foi, né, um personagem histórico também, e é um rei totalmente voltado ao cristianismo e totalmente carola. É legal, lendo um pouco da lenda do Galahad e do Percival, né, dependendo da origem, você vê muito bem essa fervorosidade religiosa deles, né? Que eles estão sempre em suas aventuras, eles têm essas crenças, essas devoções muito fortes e sempre procuram presenciar a missa, essas tradições religiosas. Mas, por exemplo, Percival, por mais que ele tenha atenção a esses fatos, às vezes ele fica anos sem ver uma missa, sem participar da Páscoa, sabe? Então é interessante a gente marcar que muitas vezes o personagem religioso, né, o cavaleiro religioso, aquele exemplo da fé, ele muitas vezes é exemplo apenas do comportamento, das morais daquela religião, mas nem sempre de todas as suas tradições. Porque o personagem ele pode ter todos aqueles traços, mas não necessariamente ser um cara que atende a todos os ritos. No sentido de que ele pode ter todos esses traits famosos, mas se ele não tiver exatamente um valor em pious que mede, né, essa devoção dele, ele não necessariamente precisa estar sempre presente nessas tradições religiosas, tanto cristãs, né, como pagãs. De repente, um cavaleiro pagão e que seja famoso e ganhe seu bônus, não necessariamente ele vai participar das fogueiras de Beltane todos os anos, né? Sim, no livro de regras é muito legal que ali, através do Piles, ele mostra 4 categorias de cavaleiros que existem, através desse número. Então, o cavaleiro que tem o Piles 16, ele é considerado um fanático. O que tem entre 11 e 15 é um cavaleiro interessado naquela religião. Entre 6 e 10 é indiferente e 0 e 5, um cavaleiro hostil a qualquer crença. O engraçado são os saxões, né? Que eles têm worldly como característica religiosa.
coisa interessante, em parte do cenário do Pendragon, é a cidade de Glastonbury, porque ali é como se unissem as duas religiões no mesmo local. Mas essa cidade, Pendragon, apresenta vários nichos de aventura, para que fosse um cenário onde personagens de fé de frente pudessem conviver e que tivesse um conflito. Então, assim, é uma cidade básica de jogo, assim, bem interessante. E mesmo assim, o Greg Stafford, ele recomenda que não haja um conflito entre as religiões, porque religião, né, as pessoas mexem com crenças e acaba tornando alguns conflitos que saem do jogo e vêm para a vida real, né? Mas já tive até guerras religiosas na minha mesa, os meus jogadores foram suficientemente maduros para conseguir separar as coisas e acabou chegando num ponto bem interessante da campanha. Mas, voltando a Glastonbury, o legal dessa cidade é porque o paganismo e o cristianismo convivem juntos, como você falou, porque a crença de que o José de Arimateia, que era o tio de Cristo, chegou ali com o grau depois da ressurreição e plantou um espinheiro, que é chamado o espinheiro de José de Arimateia, e mergulhou o grau num poço que tem à beira do monte, e ali existe o poço sagrado com a cor vermelha, e existe esse poço, isso que é o legal na Inglaterra, quem vai para lá e visita pode ver esse poço do José de Arimateia. E ali em Glastonbury existe, do lado oposto do poço sagrado, o lago e as brumas, e depois dessas brumas um pântano cheio de caminhos secretos, e depois Avalon, a ilha sagrada dos pagãos. E é uma ótima forma de, né, criar realmente essa unidade entre as religiões, esse sincretismo. Vale lembrar também a todos que estão nos ouvindo que isso são versões do livro, do jogo. Então quem é religioso, não fiquem bravos com a gente, que a gente está falando de um jogo de RPG. Mas enfim, voltando às tradições religiosas, às tradições, virtudes mágicas, quando o personagem é o paladino daquela religião, né, quando ele é um cavaleiro religioso, se ele mantiver os seus traits famosos em 16 ou mais durante um ano inteiro, ele vai receber ao final do ano um bônus de mais 100 pontos de glória e um bônus mágico que vai variar de acordo com a religião. Então nós temos que a vocação romana, né, do cristianismo romano, uma vocação mais de mártires. Então eles recebem mais 6 hit points. São mais resistentes à dor e ao sofrimento. Já o cristianismo britânico, eles têm essa resistência à dor, mas eles também têm muito do poder de Cristo sobre a cabeça dos inimigos, ganhando aí mais 2 de dano. Sim, e o pagão tem uma taxa de cura, um Healing Hate, mais 2. Porque afinal é o poder da terra, o poder sagrado agindo para recuperar o homem, né, das suas virtudes mágicas e místicas. Cara, uma vez num jogo nossa, tinha um cavaleiro que era um paladino celta, né? E ele já tinha constituição e size bem alto. E ainda tinha esse mais 2 de Healing Hate. Cara, teve uma vez que uma batalha que ele caiu, assim, inconsciente, né? Pouquíssimas semanas depois ele já tava full hit point, cara. É um bônus, assim, fenomenal. Chega a ser mágico. Nós pagãos não temos essas frescuras de ficar doente na cama. Nós queremos sair já, correr atrás dos inimigos. Infelizmente, no mesmo jogo, ele acabou morrendo por uma horda de saxões, né? Coisa que não aconteceu com o meu Sr. Rafael. O mais importante é morrer com a espada na mão, Sr. Rafael. E apenas para ilustrar, vamos citar alguns heróis famosos de cada religião dessas, de cada devoção. Do cristianismo celta, né, do cristianismo britânico, nós temos exemplos muito claros, como o Galahad e o Percival, né, que são, acho que, os maiores expoentes. O Lancelot, ele até chega a ser, é engraçado, na 4ª edição, ele falava que ele era um religioso cristão, mais incidental por causa das suas virtudes cavaleirescas do que por devoção religiosa mesmo. Mas na 5ª edição ele virou um cristão ariano, né? Ainda assim ele é religioso. Sim, mas depois ele sucumbe ao pecado da carne, Sr. Rafael. Exatamente, ele acaba caindo da graça, né? Agora, um expoente do cavaleiro pagão é o Iwaine, filho da Morgana e do rei Uriens. Mas enfim, o Iwaine, ele é bem um expoente, assim, de um bom cavaleiro que ainda professa a fé antiga. Agora, 2 exemplos interessantes que nós temos é o Gawaine e o Lamorak, que ambos
foram criados na religião antiga, celta, mas que se converteram ao cristianismo. Então, na quarta edição é bem legal que você vê que eles são cristãos, mas eles têm todos os traits religiosos pagãos como famosos. Mas como eles se converteram ao cristianismo, eles não ganham bônus nenhum por isso. Então isso ilustra bem como funcionam essas virtudes. Sim, a própria Igraine, quando Uther morreu, se refugiou num convento e lá ela criou Morgana. As freiras criaram Morgana, mas pelo jeito não adiantou muito, né, Sr. Rafael? E vamos combinar, duvido que ela tenha sido assim, uma cristã muito fervorosa. Da Cantuária. Hoje eu trago, pessoal, um livro que é de longe o meu preferido, cara. É um livro que eu já reli diversas vezes. Foi um presente de um grande amigo meu, Sr. Caradoc. Meu amigo Flávio, ele deu de presente de aniversário e desde então, cara, eu costumo ler esse livro uma vez ao ano. E ele é muito interessante. Eu estou falando do Ivanhoe, que foi escrito por Sir Walter Scott em 1820. Ivanhoe conta a história do cavaleiro Ivanhoe, ou no original Ivanhoe, né? Que é um cavaleiro inglês, né? Ele é descendente dos saxões, que na época um povo que estava sob domínio dos normandos, né? Os plantagenetas eram a realeza atual na Inglaterra, né? Com o rei Ricardo, e a história se passa após o término da Terceira Cruzada, o final fatídico da Terceira Cruzada do Ricardo contra Saladino, e a volta dele encontrando o novo rei João, né? Pelo menos o autoproclamado rei João, o João Sem Terra, querendo pegar a coroa da Inglaterra. E a história do Ivanhoe, ela é um mix, cara, de diversas tradições medievais, né? Apesar de ter sido um livro escrito em 1820, o Sir Walter Scott, ele procurou colocar diversos elementos interessantes dessa história e que compõem, cara, um cenário assim fenomenal. Você tem, além do conflito do Ivanhoe e do pai dele, que é ressentido por ele ter tomado a cruzada quando ele deveria ficar com sua família, nós temos diversas histórias, como uma família de judeus, né, pela lei de Rebeca e seu pai Isaac, cara, que é muito engraçado a caracterização desse judeu. Muita gente pode até achar assim, estereotipado demais e não gostar, principalmente se não for um judeu, mas, cara, é um ótimo personagem. E eu acho que, assim, uma das características muito fortes do Ivanhoe é como ele trabalha todas essas personalidades diferentes. Então, nas terras do Ivanhoe, nós temos o jogral Wamba e o açougueiro Gurf, né? Mas ele é o criador de porcos, pelo menos. Sabe? E cada personagem desse, os outros cavaleiros inimigos, templários, sabe? Eles são muito bem trabalhados de forma a criar uma história interessante dentro desse palco da Inglaterra do século XII. Então você tem o romance de Ivanhoe com a Lady Rowena, e ainda tem uma situação assim, um triângulozinho com a Rebeca. Nós temos o Templário Brian, que é um inimigo muito legal assim de caracterizar para você pegar para um jogo. E além das surpresas, né, do Cavaleiro Negro, do Locksley. Se você já viu o Robin Hood do Kevin Costner, né, já imagina quem que seja. Assim, ele consegue misturar diversos elementos, diversos personagens dentro de uma grande história, cara, nesse palco envolvendo o Rei Ricardo, o Príncipe João. Então, cara, é uma história fenomenal. Se você quer saber um pouco mais assim de saxões, de ingleses, de normandos, templários, torneios, duelos por amor,
e, por que não, né, religiões. E Sr. Rafael tem um filme de 1952, uma adaptação desse livro. Esse filme, apesar de ter sido filmado há muito tempo atrás, ele traz muitos elementos legais no que diz respeito ao treinamento dos cavaleiros, e eu gostei muito. As músicas são legais porque foram pesquisadas da época medieval que se passa o filme, e eu recomendo também, além da leitura, o filme Ivan e Oé, de 1952. É legal porque o Ivan e Oé, ele deu origem, assim, atualmente a vários filmes, acho que chegou a ter uma série de TV também. Então, assim, é uma história muito interessante, com grandes personagens, cara. Isso que é realmente interessante. Os personagens do Ivan e Oé são instigantes, ele troca o ponto de vista, tanto do Ivan e Oé para esses outros personagens, os coadjuvantes, os vilões da história. Então, assim, é uma fonte de referência para diversas personalidades que você pode trabalhar dentro do jogo. E, de qualquer forma, é uma grande leitura. Para quem gosta de histórias medievais, vale muito a pena. É um clássico e por isso mesmo deve ser lido. Ivan e Oé, de Sir Walter Scott, de 1820. Procure, certamente terá na sua livraria preferida. Rumores da corte. E mais uma vez nos encontramos aqui na corte, Sr. Edward, para poder celebrar os participantes do último episódio e comentar os acontecimentos. E eu devo dizer que o senhor foi um tremendo de um fanfarrão, cara. Eu tava todo ferido e você me largou no castelo de Anthrax pra ser cuidado pelas freiras malucas que apenas queriam fazer sexo comigo. Imagina, Sr. Rafael, você deve ter aumentado bastante suas traits lá nesse convento, né? Claro que não, eu sou um cavaleiro cristão romano, eu sou casto, casado, não poderia me entregar às luxúrias daquelas mulheres loucas. Mas o Fumble tá aí pra isso. Eu tenho que dizer que eu passei por mais um bocado naquele castelo de Anthrax. Imagino. Mas, felizmente, consegui fugir inteiro. Não foi fácil, mas escapei. Então vamos distribuir glória junto com esse sofrido cavaleiro ferido em batalha. Bom, ganharam 20 pontos de glória no último episódio o Mário Márcio, o André Luiz, o Nick1986. E por favor, Nick, diga como é que você gostaria que a gente pronunciasse o seu nick, né? Eu não sei se você quer que fale 1986 ou 1986, tá bom. O Hayato. E o Pedro Leone, que ainda nos fez o favor de recomendar como um dos seus podcasts preferidos entre uma grande lista aí de web celebridades. Talvez não tão celebridades assim, mas todos são podcasts muito bons e o Great Pendragon estava entre eles. Então, muito obrigado, meus amigos, e muito obrigado, Pedro. Check-in loyalty para o Pedro. Tem que dar um check aqui também pro Nick, cara, porque já tem um tempinho, né? Mas ele comentou lá no fórum de 2 programas que estavam pra começar no History Channel, o Vida Medieval e o Combate Medieval. Deu tempo de eu pegar ambos, assim, e eu queria sugerir pra galera, né? Sempre quando tiver uma notícia interessante, alguma coisa legal que vocês gostariam de compartilhar, acessa a nossa página lá no Facebook, cara. Coloca o link, comenta, vamos gerar discussão, sabe? Às vezes pode ser um link bem interessante que outras pessoas gostariam de ver. Então, cita lá. A gente retuita, compartilha, passa e tudo mais. Claro, escrevam lá sobre assuntos medievais, livros, documentários, reportes de campanha. Reportes de campanha, Sr. Rafael, que eu tô lutando para que o pessoal faça, ainda a gente não recebeu nenhum. É verdade, você tá doido porque o pessoal cria um blog, né? E eu vou te falar, acho bom a galera criar um blog de Pendragon, porque senão você, Edward, não vai deixar em paz. Eu tive que criar um podcast com ele como co-host, porque pra ele parar de me pressionar pra criar um blog. Isso mesmo, Sr. Rafael, porque depois que você faz ou um podcast ou um blog com o diário de campanha, você consegue enxergar muito melhor o seu jogo e consegue trazer fatos que aconteceram há muito tempo para dentro do jogo novamente, o que torna o mundo mais vivo e mais legal para jogar. E se você não gosta muito de escrever, você pode fazer que nem eu, que nas minhas últimas sessões eu tenho sempre gravado o áudio, sabe?
Então, assim, às vezes eu nem publico como sessão de jogo na Terceira Terra, mas eu gravo até mesmo para poder ouvir, relembrar, isso é uma coisa interessante. E você pode criar um blog e colocar um áudio, né, para os seus outros jogadores verem e para a comunidade da web também participar. Sim, eu coloquei no fórum várias sugestões de blogs em outras línguas que existem, inclusive do próprio Greg Stafford. E lá ele não escreve como no meu blog lá, 50 páginas. Ele escreve somente um resumo do que aconteceu. Também funciona. Exatamente. Bom, e falando aí em resumos e correções e tudo mais, o Ayato, ele fez uma pequena correçãozinha pra vocês lá no fórum, né? Vocês estavam falando, não, porque o Uther, do Crônicas Saxônicas, Uther, e ele, não, amiguinho, é Uhtred. Inclusive o Bernard Cornwell, ele escolheu esse nome porque era o nome de um ancestral dele, em inglês, e ele quis homenageá-lo e fez um super personagem, né, cara? Olha o nepotismo aí. Já existia desde aquela época. E pra gente fechar nosso Rumores da Corte, fazer só uma indicaçãozinha, um jabá de oportunidade, cara. Tá em cima da hora, vai acontecer no dia de publicação desse podcast, ou seja, no domingo, dia 29 de julho, mas neste domingo, às 11 horas, vai acontecer a terceira edição da Dungeon Carioca, aqui no Rio de Janeiro, que é basicamente um evento que tem ocorrido mensal, reunindo a galera para jogar em mesa, sabe? Então, vão vários mestres, jogadores, cada um fazendo um jogo diferente. Eu ainda não tive a oportunidade de participar, porque sempre cai no dia da folga da minha esposa, né, que ela é plantonista, então o dia ela trabalha, dia não, e sempre que tem esses eventinhos, sempre cai no dia da folga da minha esposa, né. Mas enfim, vai rolar aí a terceira edição da Dungeon Carioca, que é no Café e Notícias, na Avenida das Américas, 1650, Bloco 4, loja 122, você provavelmente não vai lembrar, mas o link está aí nas show notes. E vale lembrar que mesmo estando em cima da hora, Sr. Rafael, é um evento que ocorre sempre no último domingo do mês. Se você perder esse, você pode ir no próximo. Exatamente. E com isso encerramos mais um episódio do Great Pendragon Podcast. Lembre-se que nós temos a nossa Manor na terra do Lord Zugberg, através da nossa página no Facebook, no www.facebook.com/GreatPendragon. Então, como a gente comentou, né? Se você tiver alguma notícia interessante, algum videozinho engraçado a ver com Pendragon ou medieval, posta lá que a gente compartilha, a gente comenta. E além do Facebook, você pode mandar pra gente uma andorinha azul através do Twitter no @GreatPendragon. Ou mensagens para o pendragon@terceiraterra.com. Mantenha a Terceira Terra no ar. Ao fazer sua próxima compra nas lojas da Amazon, Book Depository ou Noble Knight, considere acessá-las através de um de nossos banners. Ganhamos uma porcentagem sobre a venda. Também temos botões de doação na coluna esquerda do nosso site, cujos valores vão diretamente para o nosso servidor. Você pode nos ajudar de graça também, divulgando nosso podcast para amigos, parentes, frades, cavaleiros religiosos e demais sacerdotes pagãos. E deixa eu ir lá que já está na hora da missa. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.